Amigas e amigos, eu ouvi agora há pouco um desses sociólogos forjados sob medida para defender o programa do golpe, infelizmente eu não gravei o nome dele, falando aí numa dessas rodinhas, no caso na rede de rádio Bandeirantes, essas rodinhas que eles formam aí nas redes de rádio, de televisão e de internet para falar sobre tudo. Eles são doutores em tudo, sabem de economia, de política, de medicina, de astronomia, de biologia, de trânsito. Aliás, eu não sei o que eles estão fazendo lá, porque que eles não vão salvar o mundo, já que eles sabem tudo. Lógico que tem um sentido em tudo isso, a manipulação política e ideológica. Mas a questão é que esse sociólogo tocou num tema interessante, que ele diz que os sociólogos precisam se debruçar sobre a contradição entre os números da recuperação da economia, que são satisfatórios, segundo ele, e a impopularidade do presidente golpista Michel Temer, que continua crescendo. A questão é que ele aborda o problema pela ótica da direita, da elite. A ótica do povo é outra. Quando a gente olha pela ótica do povo, não precisa se debruçar, não precisa de sociólogos, né? Só precisa um pouco de bom senso e um pouco de lógica. O povo olha para isso aí e não se vê contemplado. O povo não vê perspectiva sequer de ter um emprego com uma renda que lhe garanta uma condição de vida minimamente satisfatória. Olha e vê que vai trabalhar aí pelo resto da vida sem perspectiva de se aposentar um dia para dar descanso à mente e ao corpo. Trabalhar em condições desumanas, sem proteção legal. Agora, para eles, os números são bons. Estão metendo a mão aí nos direitos dos trabalhadores, né, do povo, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência que eles querem fazer, né, com essa PEC 55, metendo a mão no orçamento público, nas estatais com a privataria. Tá ótimo para eles. A lógica, a equação é essa aí. É daí que vem essa história de crise do sistema político, que eles tanto falam, a classe política. Porque eles não têm como resolver esse problema, né, pela lógica da democracia. Democracia quer dizer a participação do povo e, consequentemente, o povo vai querendo resolver os seus problemas por este caminho. A democracia é o canal que o povo tem para expressar os seus anseios, seus interesses. Por isso que eles tentam cercear cada vez mais a democracia com essa história de classe política, de falência do sistema político. E o povo, à medida que ele vai participando da democracia, a democracia vai se aprofundando. Eu não estou falando aqui de democracia popular, não, que é participação direta do povo. É os regimes que têm democracia popular. Estou falando dessa democracia que tem uma mediação, que é possível, por esses canais, o povo ter alguma participação. Isso certamente levaria a um aprofundamento da democracia e chegaríamos certamente à democracia popular. Não à toa que o socialismo e o fascismo são antípodas. Um aniquila o outro. Quando um tem ascensão, o outro cai e vice-versa. A história está repleta de exemplos. E o projeto neoliberal tem traços de fascismo, tenho falado aqui. O Estado privatizado, forte, nas mãos dos interesses exclusivos dessa elite, desta direita. Como funciona o capitalismo? Aqui e alhures. Ou essa dinheirama, por exemplo, que o Estado norte-americano despejou aí no sistema financeiro quando a crise estourou em 2007, 2008, trilhões de dólares. Saiu de onde? Saiu do lombo do povo que paga imposto, dos trabalhadores. Rico não paga imposto. Aqui no Brasil, o Proer do Fernando Henrique Cardoso, em valores atualizados, acho que passa de 30 bilhões de dólares. Tirado do couro do povo para jogar no sistema financeiro. Se não tivesse a eleição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, essas reformas que eles estão fazendo aqui, eles teriam feito em 2003. Desde 2003 que a gente estaria com essas reformas no lombo. Que eles precisam tirar, arrancar o couro do povo, exatamente porque a lógica deles é essa aí. Né? Agora, a gente pode observar isso, né, essa história aí de crise política, de manipulação política, né, nos fatos do dia a dia. Eu sempre faço questão aqui de dizer isso. A verdade está nos fatos, como dizem os chineses. Essa história de corrupção, por exemplo. Tem um ditado aí que diz que eleição é como mineração, só depois da apuração. A corrupção também deveria ser assim, como mineração, só depois da apuração. Agora eles vão apurar alguma coisa? Por quê? Em qual sentido? Por que eles se autodestruiriam? Eu tenho falado aqui a Lava Jato, por exemplo, que é a vaca sagrada deles, é o esteio, o centro do golpe. É uma operação que tem como lógica ocultar a corrupção. E, consequentemente, fazer politicagem em nome da corrupção. Eu sempre falo, é no dia a dia que a gente tem que observar as coisas, nos fatos. E eu quero falar aqui de alguns fatos que estão aí na mídia de hoje. Essa questão, por exemplo, aí do Sérgio Moro
com novas medidas aí contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aliás, é importante nessa lógica que eu estou falando aqui, do fascismo e do socialismo, da democracia e da ditadura, é isso, o mundo, no estágio em que ele chegou, ele vai para o fascismo ou vai para o socialismo. O socialismo é uma barbárie, aquela dicotomia antiga, né, que já foi falado aqui, ou é a democracia ou é a ditadura. Fascismo e socialismo e tal. E o Moro tem todos os trejeitos de um fascista. Dissimulado, demagogo, pervertido, né? Essa questão que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aí que 303 mil, né, do dinheiro que ele bloqueou, que o Sérgio Moro bloqueou do Lula, fosse desbloqueado porque era da dona Marisa. Aí o Moro, né, deu aí 15 dias para o Lula provar que esse dinheiro era da dona Marisa. É uma lógica típica dessa gente. Eles não conseguem entender que marido e mulher, a mulher e o homem, né, têm direitos iguais, né, que podem ter contas conjuntas, que a administração do patrimônio se mistura. Enfim, é uma lógica que eles não entendem isso. É que a lógica privada, cada um tem as suas coisas, então um trabalha para o outro, a Rô trabalha para ele trabalha para a Rô. A lógica dessa turma é diferente da lógica do povo. Aí, na condenação, por exemplo, ele mandou confiscar 16, diz ele aqui, né? 16 milhões, supostamente oriundos de uma conta de propinas que a OAS teria com Lula e o seu partido. Como é que alguém pode condenar alguma coisa com base num argumento, supostamente um argumento desse? A tal da mineração, né, da apuração, que eu acabei de falar aqui, ele diz que o Banco Central também bloqueou 7,1 milhões de um plano de previdência empresarial em nome do presidente, 1,8 milhão de reais de aposentadoria privada e 606 mil de contas bancárias. A única coisa que existe aqui líquida são esses 606 mil reais. 606 mil reais. Que o resto é tudo suposição, talvez, projeção. A previdência privada, por exemplo, eles fazem uma conta. Aplicou tanto, pode render tanto, que aí entra a previdência dos filhos do Lula e etc. Faz uma projeção disso e em cima disso eles montam um valor fictício, que são esses 7,1 milhões aqui e esse 1,8 milhão de aposentadoria privada. É isso. Agora, uma outra notícia importante que também vale a pena que a gente inserir em tudo isso, que essa opinião, a mídia dá assim como opinião, que na verdade é uma decisão, do Ministério Público Federal, né, que atendeu aí um recurso da defesa do ex-presidente Lula para que o Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgá-lo, que a questão deve ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Aquela história, né, que o Sérgio Moro falou, a minha convicção foi que o senhor é culpado. Se ele tem a convicção, os fatos, as provas, o que é real, é o trejeito do fascista, né? A realidade pouco importa, pouco se dane. A minha convicção é que vale. Com base nisso que saiu essa decisão aqui. Agora, evidentemente que a gente tem que pôr isso tudo num cômputo geral, né? Até essa questão aí do Michel Temer, por exemplo, essas denúncias que eles estão analisando lá do Rodrigo Janot, o parlapatão do Grupo Globo, né? Tem muito disso. Eles estão aí numa campanha, o Grupo Globo numa campanha violentíssima contra o Gilmar Mendes, que o Gilmar Mendes tem que falar, gente, vamos ver aqui como é que é as coisas e tal. Vamos ponderar melhor as questões aqui, porque a acusação que esse parlapatão faz do Temer aí, isso é uma peneira, né? Não tem nenhuma condição de se sustentar. A questão é que tem uma lógica, a lógica da Operação Lava Jato que eu venho falando aqui, né, do fascismo, né, da manipulação política e ideológica. O Gilmar Mendes vai sofrer aí uma nova onda de campanha violenta e a gente tem que ficar atento para isso, para não pegar pedras produzidas pelo Grupo Globo para jogar na outra facção do golpe. Seria um desserviço, né, à causa do povo, aos interesses do país. Tem um exemplo claro disso também, um outro exemplo, que é um editorial aqui do jornal Estado de São Paulo, né, que eu quero falar aqui alguns trechos, né, que chama-se A Mentira do Populismo. O populismo, no caso, é o Lula, o PT, e as mentiras são fatos. Claramente fatos que o Estadão diz aqui, que são deslavadas mentiras que o PT falou aí no seu programa de TV. Aí, ele, entre aspas, diz aqui, desemprego, o programa do PT falando, né, desemprego bate recorde no Brasil. Isso é mentira deslavada? Falta de repasse fecha universidades. Isso é mentira deslavada? Temer corta milhares do Bolsa Família, etc. Reformas dificultam aposentadorias e retiram direitos.
Agora querem até retirar o seu direito de escolher um presidente. Onde tem mentira aqui? Aí a Gleice Hoffmann falando, o PT já demonstrou, tudo isso citado no editorial do Estadão. A Gleice Hoffmann falando, o PT já demonstrou que é possível crescer com democracia, combatendo as desigualdades e gerando empregos. Vamos juntos defender o Brasil. Isso é mentira? Aí o Estadão diz que o exemplo mais contundente da capacidade de proclamar mentiras, numa hábil e emotiva linguagem popular, talhada para levar convertidos e desinformados, somos nós, está falando de nós aqui, somos convertidos ou desinformados, ao delírio, né, foi dado no recente périplo eleitoral de Lula pelo Nordeste. Aí ele cita alguns casos. O Lula falando, eles querem acabar com o Bolsa Família, querem acabar com a Minha Casa Minha Vida, querem vender a Petrobras, querem acabar com o BNDES, querem vender o Banco do Brasil, estão vendendo até a Casa da Moeda. Se eles não sabem governar, por favor, deixem quem foi eleita pelo povo, no caso a Dilma, voltar e terminar o seu mandato. Onde tem aqui mentiras nisso aqui que o Lula falou? Aí vai citando alguns casos, né? Lula em Altos, em Piauí, né, contando que em um comício seu havia um cidadão trabalhando com uma maquininha de descascar laranja. Aí o Lula diz, mandei comprar meia dúzia de laranjas e comecei a chupar laranja e jogar fora o bagaço. Foi quando eu vi que tinha umas crianças pegando os bagaços e comendo. Essa foi uma imagem que ele não consegue terminar, com voz embargada. Lula começa a chorar e não termina a frase. Quantas vezes o Lula não chorou diante das mazelas que essa gente, essa elite, essa direita pervertida, esses corruptos produziram? Não só o Lula, né? Todos nós que temos um mínimo de dignidade, de decência, nos comovemos diante de cenas como essa que o ex-presidente Lula descreveu e que é comum a gente ver por aí. Basta sair na rua em qualquer cidade que a gente vê isso por aí. Aí diz aqui, aí, Lula recebendo o título de doutor honoris causa na Universidade Federal do Piauí, em Teresina, aí o Estadão dizendo, né? Aí abre aspas da fala do Lula. Tem uma coisa de que eu me orgulho, é o orgulho que o nordestino passou a ter de si mesmo depois que eu fui eleito presidente da República. Nunca antes nesse país um presidente da República se reuniu com reitores. Eu, durante 8 anos, todos os anos me reuni com todos os reitores das universidades juntas. Isso é mentira? No encerramento da excursão, diz aqui o Estadão, na capital maranhense, o Lula fechou com chave de ouro, segundo o Estadão, né? Que diz aqui que um presidente precisa ter claro para quem governa. Aí o Estadão pergunta, surpreendendo, né, o Lula surpreendendo, né, quem imagina que um presidente da República deve governar para todos? Para todos? Né? Ou se governa para o povo, ou se governa para essa laia aqui, essa elite, essa direita, esses corruptos. Aí o Estadão diz, após descrever detalhadamente a apoteose que viveu em cada uma das cidades visitadas, Lula fez uma pausa dramática e concluiu, eu estou cansado, mas estou feliz da vida. Esse não é o cansaço da covardia, é o cansaço da batalha, da labuta. Estou aqui cansado para dizer para eles que se quiserem me derrotar, que venham para a rua disputar o voto. O X da questão é, essa laia golpista vai para as ruas? A rua deles é a que conduz aos golpes de Estado. A tradição republicana deles é o quartel, né, da violência contra o povo. O povo já conquistou muito, né, com a sua organização, com a sua conscientização, mas não o suficiente para derrotar definitivamente essa tradição dessa elite, esses corruptos, para libertar o Brasil desses parasitas e se tornar uma nação desenvolvida, próspera, com democracia, com soberania e com justiça social. É isso. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.